o mais interessante é que todo mundo que está aqui desde o começo vivenciou uma série de crises, crise do petróleo, crises com fornecedores. Esse ambiente ele permitiu forjar a nossa cultura, uma cultura de muita resiliência, de muita capacidade de adaptação. Bem-vindos ao Radar Prio 3, criado para aproximar você, o investidor, a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, a PetroRio. Hoje vamos falar sobre a história da PetroRio e como a gente cresceu até aqui como uma empresa. A gente trouxe o Emiliano, nosso diretor jurídico de gestão, e o Jean, o nosso gerente de engenharia de poços e subsea, para falar sobre o assunto. Eles fizeram parte da companhia desde o começo da história da PetroRio e eles são os que vão poder melhor falar sobre isso com vocês. Emiliano, conta pra gente um pouco o que você acha que foram os maiores desafios que a gente enfrentou do começo da companhia até agora. Oi Zé, tudo bom? Boa tarde a todos. Difícil falar acho que até é injusto falar em um único desafio. Acho que a história da PetroRio é marcada de diversos desafios. A história da PetroRio é meio que forjada num ambiente super desafiador. Começando lá em 2015, com essa crise que a gente teve do petróleo enorme, com a companhia também que vinha numa situação financeira naquela época muito ruim. Existia muita incerteza em relação à PetroRio naquele momento. Então, assim, a companhia ela foi criada num ambiente de grande desafio, tanto do lado da continuidade do negócio, de ser uma companhia nova num ambiente ultra conservador, que é o ambiente de óleo e gás, então era uma independente que estava surgindo. A gente tinha acabado também de vislumbrar outras empresas que tinham quebrado recentemente, então qualquer nova empresa era vista com muita desconfiança. Então acho que assim, essa crise serviu em grande parte para criar a cultura da PetroRio. Acho que o mais interessante é que todo mundo que está aqui desde o começo vivenciou uma série de crises, crise do petróleo, crise de credibilidade no começo, crises com fornecedores e outras crises que vieram. Então, acho que esse ambiente ele permitiu forjar a nossa cultura, uma cultura de muita resiliência, de muita capacidade de adaptação, e eu vejo isso de forma muito positiva. Acho que todo mundo que está aqui passou de um jeito ou de outro isso para gerações que vieram depois, as pessoas que não vivenciaram talvez esse início, mas eu acho que é uma coisa que está muito presente na nossa cultura, que é a capacidade de adaptação, de resiliência e de inovação. Fazendo um gancho nesse assunto das crises, como você acha que a companhia enfrentou, vamos dizer assim, a crise no começo lá da vida dela em 2015, do setor de petróleo, e essa crise agora da pandemia global, que também afetou muito os preços de petróleo? Essas são duas crises sem precedentes, sem dúvida. Acho que a pandemia é outra crise gigante que vem afetando aí no mundo inteiro. Quando a gente decidiu estabelecer o home office em março, acho, do ano passado, havia muita incerteza. Ninguém sabia se essa crise ia durar 1 mês, 2 meses, 6 meses, e a gente está vivenciando ela até agora. Eu acho que o que diferenciou a gente, eu acho que nos ajudou muito, foi, de novo, essa capacidade que a gente tem de adaptação muito rápida. Então, muito rapidamente, a diretoria, acho que liderada aí principalmente pelo Nelson, pelo Roberto, muito rapidamente a gente decidiu rever o orçamento da companhia, adaptar ela para um cenário de estresse, iniciar rodadas de renegociações com fornecedores, parar projetos que não tinham sentido no meio dessa crise. Então, a gente se preparou muito, se adaptou muito rapidamente para isso. O que também ajudou a gente a voltar muito rápido, porque, se eu não me engano, em junho do ano passado, que foi quando a gente voltou, a gente já estava preparado para voltar, a companhia já tinha capacidade de usar ferramentas como teste, por aí vai. E lembrando, o pessoal offshore nunca parou de trabalhar. Acho que é importante destacar isso. Essas pessoas ficaram trabalhando o tempo todo durante a crise. Jean, como é que você diria que foram os desafios operacionais da empresa, tanto nos ativos que a gente já tinha, quanto os que a gente adquiriu até agora? Zé, como você deve imaginar, no início da operação, em 2015, não foi nada fácil, né? A gente estava numa transição entre duas operadoras e ali nasceu
o pilar de disciplina financeira da companhia, né, em 2015, enquanto o time de geologia buscava por novos upsides, oportunidade no campo de polvo. Em 2016, o pilar de aumento de produção, revitalização de campos foi erguido. A gente iniciou a primeira campanha de revitalização de polvo, que aumentou a produção do campo em 30%. Depois disso, a gente realizou campanha de perfuração em 2018 e 2019 e 2020. Perfuramos 5 poços e mantemos um nível de produção acima de 10 mil barris. Hoje a gente está próximo de 10 mil barris, que era a produção quando a gente assumiu o campo lá em 2014. Isso demonstra o sucesso da companhia com revitalizações de campos. Estamos preparando agora para entrar no campo de Tubarão Martelo e polvo seguindo a mesma estratégia de revitalização. Então, a equipe, durante esse processo, foi se desenvolvendo, né? Novas pessoas entraram, então a gente hoje tem um número bem maior de colaboradores, então a equipe técnica está bem embasada aí para seguir os desafios futuros. E fazendo essa comparação, então, de enfrentar desafios futuros com os desafios que a gente já superou no passado, como é que você diria que a gente está preparado para tudo isso que a gente tem no prato para frente? Zé, a nossa equipe interna, ela alia juventude, né? Pessoas com muita vontade, compromisso, senso de dono, com pessoas experientes. Nós temos pessoas com mais de 30 anos de experiência, com vasta experiência em vários tipos de campo, pré-sal, pós-sal, deep water, shallow water. Então, aliando esses dois perfis, a gente cria um ambiente para enfrentar esses novos desafios, né? A equipe, no início de 2016, tinham 3, 4 pessoas, hoje a gente tem mais de 30 pessoas trabalhando nos projetos da PetroRio. Vale ressaltar que sempre buscamos pelos melhores fornecedores. Então, por exemplo, para os novos desafios de Frade e Wahoo, as companhias deverão ter track record nesse tipo de operação. Então, a gente vai aliar uma equipe interna forte com fornecedores de excelência. E, Emiliano, para fechar, se você tivesse que escolher, né, uma conquista da PetroRio para destacar, qual seria? É difícil responder essa pergunta porque, assim, eu acho que todas essas pequenas e grandes conquistas que a gente trouxe até agora, elas serviram para chegar onde a gente está hoje. Mas, assim, eu acho que, na minha opinião, acho que uma das grandes importantes, relativamente recente, foi a aquisição de Frade, né? Acho que Frade foi um ativo transformacional para a PetroRio naquele momento. A gente mais que dobrou de tamanho de um ano para o outro. Foi, eu acho que, um desafio técnico grande, uma transição com uma major, de um ativo com grau de complexidade maior aos ativos que a gente tinha até então. Eu acho que Frade, dos mais recentes, é a coisa que mais me chama assim, a atenção. Perfeito. Emiliano, muito obrigado. Obrigado, Zé. Muito obrigado. Obrigado, Zé. Se você quiser conhecer mais da nossa história, é só acessar o nosso site de Relações com Investidores. Lá, você pode encontrar as últimas notícias sobre a PetroRio no mercado de óleo e gás. Até mais.